Foi. A gente testa antes, mas chega na hora e não funciona, né? Na minha máquina funciona, em produção não funciona. Mas vamos lá. Pessoal, quem aqui acha que faz sistemas seguros? Que bom. Se tivesse muita gente levantando a mão, eu estava preocupado, cara. Porque eu vou falar um pouquinho sobre o que eu faço, o que eu trabalho. E quanto mais eu estudo segurança, mais eu sei que eu não sei segurança. É difícil, é bem difícil. Tá? Então, eu vou trazer aqui algumas técnicas para vocês que a gente aprendeu nos últimos anos. Algumas pessoas já devem ter visto, outras acham meio óbvias, mas outras a gente nunca parou para pensar, tá bom? Então, começando, só para falar um pouquinho sobre mim, deixa eu tirar o mouse aqui que eu tenho toque. Os slides estão lá no meu GitHub, tá? vcamptele.github.io. Eu trabalho numa empresa de tecnologia chamada MT4, tem um pessoal aqui na frente que veio prestigiar. A gente tem 20 anos na área de tecnologia, de produção de sistemas, e a maioria dos nossos programas são feitos em PHP. A gente usa PHP para várias coisas, inclusive processamentos assíncronos, daemons, background, a gente usa bastante nisso. Então, eu amo PHP, eu sempre estou tentando trazer um pouco do que eu faço. E eu tenho uma startup também, na área de e-learning, chamada Curso Educa. E sempre que eu tento trazer para vocês, nos últimos anos eu tenho trabalhado muito com segurança. Então, eu quero trazer para vocês aqui alguns aprendizados que eu tive nessa área, tá bom? A agenda, rapidinho, eu sempre lembro da agenda do slide do POC, mas eu vou falar sobre esses temas de um modo geral aqui. Tá? Primeiro, eu vou começar pelo OWASP Top 10. Eu espero que pelo menos 90% da sala saiba o que é o OWASP Top 10. Se não, por favor, entrem. O OWASP é uma organização mundial, é Open Web Application Security Project. Então, é um projeto que envolve várias pessoas que eles compilam melhores práticas de desenvolvimento seguro. Tá? Então, eles emitem muitas boas práticas de codificação, emitem muitos programas, muitos softwares, muitos certificados, e eles têm esse ranking, que é lançado, não tem uma periodicidade muito frequente, mas o último foi feito em 2017, que ele elenca as principais falhas de segurança. Tá? Vou passar bem rapidinho, porque eu quero passar as coisas que são mais avançadas. Tá? O último que saiu, igual eu disse, foi 2017, o penúltimo foi 2013, então é legal a gente acompanhar a evolução ou não de alguns problemas. Quando passa muito tempo e a gente vê que o mesmo problema está lá no top 3, é meio triste, que significa que a gente não está aprendendo como deveria ser esse desenvolvimento. Tá? Então, passando rapidinho, o primeiro problema ainda continua sendo injection. O que é legal do OWASP Top 10 de 2013 para 2017 é que eles juntaram todos os problemas de injection, HTML, SQL, command injection em um só, chamaram de injection e está tudo bem. Tá? Então, é você deixar alguma linha de comando sem dar um escape necessário, printar um HTML sem fazer um HTML entities ou HTML special chars. Tá? É algo bem simples, mas ainda está no top 1 de problemas de aplicações web. Isso é um absurdo. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O segundo é problemas de autenticação. Então, a gente sempre tenta fazer a autenticação do jeito mais rápido possível, porque não é o core do meu negócio. Né? Eu vou fazer um projeto, eu preciso entregar a funcionalidade de negócio, e não o sistema de login. E a gente acaba não dando a devida atenção ao sistema de login e a gente simplesmente esquece de guardar a principal porta de entrada para o nosso sistema. Então, por isso que a autenticação quebrada é o segundo tópico da OWASP até hoje. Tá? A exposição de dados sensíveis, isso é muito comum da gente ver. Printar stack trace de exception na tela, algo bem bobo. Colocar a versão do PHP ou do servidor web no cabeçalho. Isso é algo simples que às vezes a gente esquece de fazer e acaba dando uma informação que não deveria. Ou se eu estou usando um CMS, um framework, eu vejo lá, estou no WordPress na versão X, eu entro no site e vejo quais são as vulnerabilidades da versão X e consigo atacar. Então, expor esse tipo de informação é algo muito crítico e ainda está no top 3. Tá? Algo que não é muito comum, ainda bem, para o meu dia a dia, espero que para vocês também já tenha passado, mas é a utilização de XML. O XML tem algumas coisas meio bizarras que você pode fazer execução de comandos dentro do XML, e se você não desabilitar os wrappers corretos, você pode deixar uma falha incrível no seu XML. Tá? Vou passar bem rápidos aqui, que eu quero falar sobre as outras coisas, tá bom? Problemas na ACL, então no controle de acesso. Então, às vezes você faz aquele sistema, tem um permissionamento, mas você esquece de validar alguma coisa, às vezes você só valida no front, esquece de validar no back-end, ou o usuário em uma tela ele consegue acessar um recurso, na outra não. Então, essas falhas de autorização são muito comuns até hoje ainda, tá bom? Passando para a segunda parte,
Problemas de configuração, então, envolve um pouco dessa exposição de dados sensíveis. Então, eu esqueço de configurar a minha sessão no PHP corretamente, que eu vou passar um pouquinho para vocês como eu posso fazer. Esqueço de tunar as variáveis que vêm por padrão. Ou eu pego um framework, uma biblioteca, que já vem uma chave de criptografia chumbada e eu esqueço de trocar. E isso vai para a produção como estava sempre assim, isso é comum. XSS, putz, quem nunca teve problema com XSS, né? Então, cross-site scripting, seja reflected, seja storage, tem vários tipos de XSS, tá? Passando bem rapidinho, depois vocês dão uma olhada com mais calma, tá bom? A deserialização insegura, o PHP 7 resolveu isso de um jeito muito legal, mas se você pegar algum objeto e tentar deserializar ele, ele vai chamar os métodos mágicos do PHP, por exemplo, o wake-up, e você pode fazer que ele chame alguma instrução que não deveria. E se você passa um objeto deserializado, ele vai trazer isso e vai abrir a classe, e vai instanciar um objeto sem você nem ter o controle. No PHP 7, eu não lembro exatamente qual que é a microversão, mas você pode falar que tipos de classe você quer deserializar, então você ganha um pouco de segurança. Tá? Você pegar componentes com vulnerabilidades que já estão sabidas no mercado. Tem uma biblioteca, se alguém souber o nome, eu sempre esqueço, do Ocramius, eu sempre falo dela, que é uma biblioteca que simplesmente ele lista as versões de bibliotecas com erros. Tá? Então, ele é um composer.json que tem lá todas as vulnerabilidades. Então, ele fala lá, o ZendDB na versão 1.5, estou chutando, tá? Tem um problema. Então, ele coloca lá que essa biblioteca ela não é compatível com o ZendDB na versão 1.5. Então, se você dá um require nessa biblioteca do Ocramius, eu vou tentar atualizar o slide com ela, e você tentar instalar o ZendDB na 1.5, o próprio composer vai reclamar. Olha, você está tentando instalar o ZendDB, mas aqui a biblioteca não deixa. Então, algo bem simples de você configurar. Tá? E a gente vai baixando, né? É um composer require aqui, é um composer require lá, eu nem sei o que está acontecendo por trás. Então, eu começo a baixar com um monte de coisa na minha pasta vendor, sem nem saber se por trás realmente tem alguma coisa que tá com vulnerabilidade. Tá? E a última, porém não menos importante, tá? O que adianta eu ter um sistema muito robusto, muito completo, só que não tem ninguém monitorando ele? Eu não logo tentativas de acesso erradas, eu não logo alguma tentativa de invasão. Então, eu tenho um sistema lá, eu nunca mais mexo nele, mas tem várias pessoas pelo mundo afora tentando atacar esse sistema na internet e eu não fico nem sabendo. Então, você tem que ter um sistema de login, você tem que ter um monitoramento bom, que te dê ideias, que te fale quando alguma coisa está acontecendo errada. Você tem que ter uma ideia de user behavior para entender se tem alguma coisa que não está sendo o padrão do seu sistema. Tá? Ok, eu passei o OSP Top 10 em 8 minutos, porque isso daqui deveria estar na nossa cabeça. E não está. E eu falo, também não está na minha. Mas é algo muito trivial. E está aberto aqui para a gente. Isso só mostra como a gente acaba sendo um pouco de displicência. A gente tem um pouco de displicência quando a gente vai desenvolver. Tá? Agora eu vou passar porque realmente eu queria mostrar para vocês, tá bom? Vamos começar a realmente mostrar para vocês como vocês podem fazer para deixar o sistema de vocês mais seguros. Primeira coisa, gerenciamento de sessão. Pô, é muito simples gerenciar a sessão do PHP. Dou um session start lá, dou um session destroy no final e está tudo bem. Só isso, né? Alguém aqui usa o Session Regenerate ID? Vocês têm ideia do que é o Session Regenerate ID? Sem essa linha de comando, vocês estão suspensos a vários tipos de ataque, por exemplo, roubo de sessão. E é uma linha simples. Session Regenerate ID, você passa um parâmetro true. O que esse cara faz? Toda vez que eu inicio uma sessão, eu ganho um Session ID, que é o identificador de sessão. Quando eu dou um Regenerate ID, ele vai trocar essa sessão. Um ataque de fixação de sessão, por exemplo, é quando eu faço uma outra pessoa se logar com a minha sessão. Então, imagina que tem um usuário lá, eu loguei no meu sistema, eu ganhei um ID A. Ele logou no sistema dele, ele vai ter um ID B. Se eu, de algum jeito, conseguir fazer para ele logar utilizando o ID A, tudo que ele fizer vai estar preso na minha conta. Então, ele pode cadastrar um cartão de crédito, vai estar na minha sessão, ele pode fazer uma transação, vai estar preso na minha sessão. É algo bem simples de se resolver. É uma linha de código. Session Regenerate ID. Quando você usa alguma lib, por exemplo, um Zend Session da vida ou Symfony Session, você não tem esse problema porque a própria biblioteca vai resolver isso para você. Mas se você faz um PHP na mão, é importante você lembrar disso, tá bom? Também vou passar bem rapidinho nos aqui. Outra coisa, alguém já configurou o PHP ini para mudar as variáveis padrões de sessão? Cara, é muito raro. Às vezes você nem tem acesso ao PHP ini, dependendo do seu sistema, mas é muito importante. Isso é algo que o PHP 7 tem feito muito bem. O PHP tem abrindo um parênteses aqui mais reflexivo, o PHP sempre foi mal visto por alguns problemas que é muito fácil a gente programar em PHP. E a gente acaba esquecendo algumas configurações que não é culpa da linguagem, é culpa do desenvolvedor.
desde o PHP 7, muita coisa foi resolvida de segurança. Parâmetros inseguros foram deprecados, valores de parâmetros que utilizavam criptografias ou algoritmos de hash ruins foram removidos. E o PHP vem evoluindo muito, mas faz parte de nós, como desenvolvedores, poder fazer isso de um jeito correto. Tá? Então, eu vou passar as principais configurações que a gente tem que fazer para o nosso sistema. Mas a primeira coisa é HTTPS. Não dá para, em 2019, a gente ter um sistema sem HTTPS. Ah, mas o certificado é caro, tem a renovação, eu vou lá no GoDaddy, sei lá onde que eu estou comprando certificado, é caro. Não, não existe isso, cara. A gente tem o Let's Encrypt. Let's Encrypt é uma CA que permite você emitir certificados gratuitamente. Então, não tem mais para pagar R$200 para emitir um certificado. Vou lá, utilizo o Acme, por exemplo, que é uma biblioteca que eu gosto muito, recomendo para vocês utilizarem, e emito um certificado gratuito. Então, a primeira coisa é HTTPS. Não adianta nada você tunar todo o seu sistema com criptografia, com segurança, sendo que está tudo sendo transitado em texto plano. O ID da sessão está em texto plano, tudo que está sendo postado está em texto plano, não adianta. Então, a primeira coisa, HTTPS. Tá? Tem 3 links aqui, os amarelinhos são links, tá? Quem estiver vendo o slide. O link oficial do Let's Encrypt, uma lista de vários clientes que são autorizados a utilizar o Let's Encrypt, e o Acme, que é essa biblioteca que eu falei que eu recomendo, que eu gosto muito, tá bom? É acme.sh o site, mas quem tiver com o slide aí é só clicar. Certo? E essas configurações do PHP são muito simples de fazer, mas a gente acaba esquecendo. Então, eu preciso colocar as configurações de cookie da minha sessão, eu não posso esquecer disso. A maioria dessas configurações também podem ser feitas em runtime. Então, eu posso dar um ini7 lá e configurar. Se eu estiver, de novo, utilizando uma biblioteca como o Zend Session ou o Symfony Session, eu consigo passar um array de configurações para ela. Tá? Então, eu preciso configurar meu domínio. Eu preciso falar que não é possível acessar a sessão através de JavaScript, colocando HTTP only true. Tá? Bem simples. Aqui, em tudo esse slide copiem e colhem, só troquem o nome do site de vocês. Tá? Eu quero uma política de que não vai compartilhar cookies entre outros domínios, então eu quero ser semi-site strict. Eu quero cookie secure on, ou seja, eu não vou transportar cookies em conexões que não sejam HTTPS. O meu nome da sessão, por padrão, é o PHP Sesh ID. Né? Seria interessante eu trocar esse cara por alguma outra coisa que não seja o default. É sempre bom trocar os parâmetros default. Né? Aí são os 2 próximos, que são o seed, que é a força da entropia do algoritmo que vai gerar o Session ID. Então, eu vou gerar um Session ID maior, com uma entropia mais forte, para poder gerar um hash de sessão um pouco mais alto, e ser mais difícil alguém fazer um ataque de força bruta, esse tipo de coisa. Tá? Se eu quero usar só cookies, o modo estrito, se eu não quero passar um Session ID pela URL, então são várias configurações simples. E isso aqui está no manual do PHP. Tem no manual do PHP uma página, que tem aqui o link, o manual do PHP, falando sobre como você deixar a sua sessão mais segura. Mas eu duvido que 20% daqui jamais entrou nessa página. Tá? Então, está aí o link e as configurações que vocês precisam fazer. E tem uma outra empresa, vocês vão ver que ela vai ser recorrentemente aqui, eu vou falar dela bastante, que é a Paragon. Eu sou muito fã dessa empresa. Eles fazem muita coisa para PHP. Eles mantêm algumas bibliotecas que eu gosto muito, e eles fazem muito artigo ensinando como você codificar seguramente. Tá? E nesse artigo que eu estou deixando aí, ele fala sobre como realmente tunar essas variáveis do PHP para ficar do jeito mais seguro possível. Certo? Beleza. De sessão, simples, né? Só eu ler o manual do PHP, só eu lembrar que tem que dar o Regenerate ID, mais ou menos. Né? Às vezes a gente está o projeto é para ontem, a gente acaba não fazendo esse tipo de coisa. Pô, validação de entrada, Vinícius. Cara, 2019, eu sei validar a entrada, não é possível. Eu tenho lá o meu front-end, cara. Pô, eu tenho uma equipe lá de React, de Vue, que o cara traduz tudo, o cara faz tudo para mim, eu não preciso validar no back. Isso a gente acaba, de vez em quando, passando. E é ruim mesmo. Às vezes eu acabo validando no front-end de um jeito, no back-end de outro. É comum. São 2 equipes diferentes algumas vezes, né? Às vezes no front-end ele valida alguma coisa, no back-end você valida quase igual ele, mas uma coisa passa. Então você tem que ter uma mesma regra de validação. E que quem fala que vai deixar a validação, o grosso da validação no front e no back só vai ser o resquício, está muito suspeito aí para ser invadido. Tá? Então, tenham essa ideia na cabeça que é preciso ter uma validação igual no front e no back, senão não adianta nada. Certo? Quem nunca foi no inspecionar elemento aí de algum site, editou alguma coisa, no back-end passou. Simples, coisa simples. Tá? De novo, biblioteca muito comuns para a gente usar o PHP. O HTML Purifier está com link também.
Eu gosto muito dessa biblioteca de anti-XSS, ela limpa uma entrada para prevenir que a entrada de um usuário tenha um cross-site scripting. É só instalar a biblioteca e passar por ela, é muito trivial fazer esse tipo de coisa. O difícil é a gente lembrar que tem que fazer, tá? E essa é a ideia que eu estou aqui para vocês. Outra coisa importante, se eu não estiver utilizando um template, então, hoje a gente falou sobre Symfony aqui e Laravel, né? Se eu não estiver utilizando alguma engine de template pronta, que vai fazer o escape para mim, eu preciso escapar a saída, eu preciso dar um HTML Special Chars, ou eu preciso dar um HTML Entities, tá bom? Isso é bem trivial, certo? Isso é um negócio muito interessante, que quem está acostumado com outras linguagens, um pouco mais fortemente tipadas, por exemplo, um Java da vida, acaba sentindo um pouco de falta nisso no PHP. Né? Então, às vezes, eu tenho lá um campo de entrada e-mail, e eu tenho que ficar no meu sistema inteiro validando o e-mail. Né? Quem aqui já ouviu falar de Object Calisthenics, sabe que uma das regras do Object Calisthenics é para não usar primitivas, tem que usar uma classe. Então, ao invés de ficar passando uma string e-mail, cria uma classe e-mail que ele já valida. Tá? O que eu quero dizer com isso é, criem validações nas entradas de vocês. Façam um sistema robusto de data types. Por exemplo, se eu tenho uma entrada que é um nome, eu sei que o nome do cara não pode ter uma barra. Não existe nome com barra. Não existe nome com underscore, com vírgula, com sustenido. Não existe. Então, por que eu vou deixar passar? Então, você tem que fazer que os seus dados realmente tenham um domínio, né? Que você realmente entenda o domínio daquele dado. Isso tem que vir da especificação. Né? Que caracteres são permitidos aqui, qual é o tamanho desse campo. E se você tiver no seu framework uma camada que vai barrar isso, você está mais tranquilo. Então, isso é um case real, que no framework que a gente tem feito aqui no trabalho, todo campo tem que ter um data type. Se chegar uma requisição e o desenvolvedor não tiver passado um data type específico, o próprio framework vai barrar e nunca vai chegar para o desenvolvedor. Então, especifique um data type decente, senão você não vai ter. Isso fez para a gente, no começo, acaba tendo uma resistência, né? Fala assim, pô, estou programando em Java agora, o que está acontecendo? Mas no final você acaba tendo um ganho de segurança incrível, tá bom? E você pode fazer duas coisas, tá? Então, se o meu nome não pode ter vírgula, e alguém mandou uma vírgula, eu posso ter duas saídas. Ou eu arranco a vírgula e continuo processando, ou eu simplesmente falo, cara, esse não é um campo que eu aceito, por favor, preenche novamente. Isso vai depender muito do sistema de vocês. Se o seu sistema é crítico, de segurança crítica, não vai deixar passar. Simples, cara. Você não falou direito o que eu queria, não vou passar. Agora, se for um sistema que não é tão crítico, se for uma funcionalidade que você não tem tanto problema, sanitiza, remova o que você não quer e continua o processamento. Show de bola, tá bom? Mas você tem que ter isso em mente, certo? De novo, mais duas referências, falando sobre XSS e uma cheat sheet, é sempre difícil falar cheat sheet, do OASP, falando sobre como você se prevenir contra XSS, não é tão trivial. Quem já viu aqui bibliotecas de validação de CSS são muito complexas, umas regex malucas, você tem que fazer isso em loop, enquanto a string não sofrer alterações, você vai passando, várias passadas. Não é tão trivial. Então, não é simplesmente dar um strip tags lá. Né? Principalmente se você tiver um campo, por exemplo, de HTML. É fácil dar um strip tags se você não tem nenhuma entrada de HTML. Mas se no seu sistema você tiver uma parte lá que o cara tem que subir um template de e-mail, por exemplo, que você vai mandar um e-mail, ou que ele tem que criar uma mensagem lá, quando o usuário cadastrar, vai receber uma mensagem de bem-vindo na tela. Você tem que aceitar HTML. E aí? Você tem que lembrar de todas as gambiarras que é possível fazer no HTML e no JavaScript. Então, usem bibliotecas prontas, não reinventem a roda. Certo? Agora, uma coisa mais legal aí, então passamos um pouco da parte mais maçante, vamos para algo que a gente acaba também deixando de qualquer jeito, mas a gente esquece que é muito importante. Como armazenar a senha e quais políticas de senha que eu quero ter. Tá? Primeira coisa que quando a gente vai criar uma senha, a gente fala qual que é o mínimo e qual que é o máximo de caracteres que eu vou querer salvar. Cara, por que eu preciso ter máximo? Por que eu preciso ter máximo? Deixa o cara. Eu já vou falar o porquê que em questões técnicas eu não me importo com a quantidade de caracteres. Tá? Deixa o cara. Eu conheço pessoas que as senhas deles são partes de música. Eu decoro letras de música, é muito fácil decorar letra de música, eu vou colocar aqui as duas primeiras linhas de uma música que eu conheço. Eu vou limitar a senha do cara? Deixa. Senha tem que ser boa para o usuário, você não pode dar muita dificuldade para ele, tá bom? Então, também não limite caractere. Aqui só pode ter senha com letra, número, underscore.
Cara, você acabou de diminuir o seu conjunto de caracteres permitidos, você acabou de facilitar um ataque de força bruta, por exemplo. Você está dando dicas para o cara. Coisa que eu mais odeio é quando você entra e tem lá 15 regras para você fazer uma senha, né? Não pode ter caractere repetido, letra sequencial, número sequencial, não pode ter número múltiplo de 3, os números têm que ser todos primos. Cara, você está dificultando o usuário. É horrível. Você gasta mais tempo gerando uma senha do que você acaba fazendo. Você escreve, você coloca qualquer jeito, você escreve e coloca um post-it no monitor. Nunca vou conseguir decorar essa senha. Né? Tem até alguns artigos, vou abrir outro parênteses, falando sobre como a gente está caminhando para o mundo sem senhas, por causa disso, da dificuldade de gerar senhas. Tanto que eu tenho certeza que pelo menos alguma pessoa aqui já fez uma compra na internet sem criar um cadastro no site. Entrou no e-commerce, vai lá, coloca o seu cartão, e depois ele fala, se você quiser acompanhar o status do seu pedido, se você quiser ter um histórico, aí você cria um usuário e senha. Senão você cria sem senha. É bem interessante, tá bom? Duas coisas aqui. Eu estou seguindo aqui o NIST, tá? É pequenininho lá. O NIST é o Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia dos Estados Unidos. Eles sempre emitem alguns frameworks, alguns protocolos de boas práticas, e eles falam um pouco aqui sobre de senhas também. Tem um link aí para vocês. De novo, depende muito do seu público-alvo. Cartão de crédito. Tem cartão de crédito que é senha 4 dígitos. Esse é um exemplo que eu sempre dou. Mas o NIST fala que tem que ter 10 dígitos. Cara, vai ensinar minha avó a decorar 10 letras lá, 10 números para a senha do cartão de crédito dela. Não dá. Eu tenho que olhar meu público-alvo. Eu tenho que fazer uma análise de quem está usando o meu sistema e entregar para ele, e não para mim. Então, minha avó não vai usar um cartão de 10 letras lá, 10 números Ele vai usar outro, que tenha 4. Para ela é melhor. Então, eu abro mão um pouco da segurança. Esse é um debate muito complexo, né? Segurança versus habilidade, para que meu cliente realmente use o meu sistema. Não adianta nada eu ter um sistema tão seguro que ninguém usa. Não adianta nada. Tá? O padrão do NIST são 10 caracteres, mas isso, de novo, você que vai definir. Mas é interessante você ter uma complexidade, tá bom? Não precisa ser uma complexidade muito complexa, igual eu falei, números primos, múltiplos de 7, não sei o que lá, blá. Mas tem uma complexidade. Pelo menos uma maiúscula, pelo menos uma minúscula, pelo menos um número, pelo menos um caractere especial. Pronto. Você acabou de abrir um leque tão grande para o ataque de força bruta que você já está muito mais tranquilo do que se você tivesse de qualquer jeito. Certo? Agora vem a parte mais interessante, armazenamento. Como que eu vou guardar essa senha? Eu vou colocar um algoritmo de criptografia, eu vou colocar um algoritmo de hash. O ideal é que seja os dois. Tá? Para quem não sabe, um algoritmo de hash ele é irreversível, tá? Uma função one-way. Então, a gente vai pensar em MD5, por favor, não use MD5, mas a gente sempre vai pensar em MD5. Então, MD5 não volta. Eu posso ter dicionários, né? Eu tenho um ataque de dicionários que eu sei que essa string gera esse hash MD5, mas ele não tem uma função de volta. Tá? O SHA-1, agora também os dois, MD5 e SHA-1 não usem, mas SHA-256, SHA-512 são algoritmos de hash bons. Tá? Então, use um algoritmo de hash para salvar sua senha e use uma criptografia em cima do algoritmo de hash. Esse é um negócio muito maluco. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho por que isso funciona. Mas nunca coloque só uma senha criptografada, porque criptografia tem volta. Por que eu preciso saber, eu como sistema, preciso saber qual que é o texto plano da senha do usuário? Eu não preciso saber isso. O que eu preciso é, quando ele me passar a senha, eu criptografo ela e comparo se é a mesma que está criptografada no banco. Mas eu não preciso saber qual que era em texto plano. Então, se vocês estão usando algum sistema aí, colocou e esqueceu a senha, e ele te manda no e-mail qual é a senha em texto plano, cara, ou ele está guardando em texto plano, que é um absurdo, ou ele está só criptografando essa senha. Isso é perigosíssimo. Tá? Então, não apenas criptografe. Primeiro passe um algoritmo de hash e depois criptografe. Eu já vou explicar isso. Outra coisa importante é salt. O que é salt? É quando você coloca uma string, você concatena essa string na senha, para que a mesma senha gere hashes diferentes. Então, imagina que a minha senha é password, eu vou passar um algoritmo de hash, ele vai cuspir um hash. Se outro usuário tiver a senha password, ele vai passar o mesmo algoritmo de hash e vai estar password igualzinho. Tá? E eu sempre também dou o mesmo exemplo lá do filme do... Eu sempre esqueço o nome do filme, que é o do Alan Turing. Qual que é o nome do filme? Jogo da Imitação. Tem uma parte do filme que eles conseguem identificar que a mesma carta criptografada tem o mesmo texto que aparece várias vezes. Então, ele sabia que aquele momento lá era o nome de uma ilha. Era um negócio assim. Porque eu estou usando a mesma criptografia. Então, toda vez que eu criptografar esse texto, vai ser o mesmo hash. Então, o que acontece? Se eu descobrir uma senha de algum usuário e eu tiver um outro hash igual, eu sei que a senha dele é a mesma coisa. Tá?
Se eu colocar um salt, então, por exemplo, a minha senha vai ser 1 password. Eu coloquei um salt 1. Por favor, não coloque 1, tá? Mas eu vou dar uma dica. E outro cara, quando eu colocar a senha password, o salt dele tem que ser diferente. Aí o salt dele vai ser 8 passwords. Tá? E aí, quando ele for fazer o hash, vai dar um hash diferente. Então, o salt tem que ser específico para o usuário. O que pode ser? O ID dele no banco, pode ser um GUID, você pode concatenar a data de cadastro dele no banco, o e-mail dele, o username, qualquer coisa. Então, o salt tem que ser diferente para cada usuário. Assim, nunca 2 usuários, mesmo com a mesma senha, vão ter hashes iguais. Tá bom? Bem tranquilo. E para garantir ainda mais, aí você criptografa esse hash. Então, você passa um algoritmo de criptografia, por exemplo, um RSA, você pode passar um S256, para fazer o quê? Imagina se alguém rouba seu banco de dados. Consegui um dump seu do banco de dados, e eu tenho lá todas as suas senhas. Cara, eu deixo lá um algoritmo tentando quebrar, para sempre. Né? E em algum momento eu vou conseguir. Pode demorar 2.000 anos, né? Todos os algoritmos são quebráveis, pode demorar 5.000 anos, 100.000 anos, mas eu vou conseguir quebrar. Isso se eu fizer força bruta. Alguém já ouviu falar de um ataque chamado Rainbow Table? Ouviu falar? Então, cara, aqui tem umas 5 pessoas aí. O que é um ataque de Rainbow Table? Eu queria muito explicar ele inteiro, porque eu adoro, mas eu não vou conseguir. Mas é quando você pré-computa hashes, então você tem uma tabela já de hashes pré-computados, tem um artigo muito bom na Wikipedia sobre isso, e você ganha em velocidade, você faz um trade-off de memória feroz, e você ganha muito em velocidade para fazer um ataque de força bruta muito mais inteligente, vamos dizer assim. Então, quando eu conseguir fazer o dump seu de banco de dados, eu já vou ter pré-computados milhares de hashes, que eu já sei mais ou menos o que eles são. Então, eu tenho uma tabela gigantesca de hashes, e quando eu conseguir pegar o seu dump, eu já vou conseguir muito mais rápido chegar lá sem fazer uma força bruta. Ficou meio abstrato, eu sei disso, é algo muito complexo. Depois dei uma olhada na Wikipedia, queria muito falar meia hora sobre isso. Mas por que eu criptografando o hash, eu vou conseguir melhorar isso? Porque Rainbow Tables é feita para hash. Se eu criptografo um hash, eu ganho 2 coisas. Primeiro, eu consigo recriptografar todas as senhas do meu banco de dados. Então, imagina que eu tenho uma criptografia lá e eu estou usando uma chave simétrica, certo? Uma chave simétrica é uma criptografia simétrica, é quando eu uso a mesma chave para criptografar e descriptografar. Imagina se por algum motivo vazou minha chave. Alguém esqueceu e deu um commit no Git lá, isso acontece, infelizmente, ou alguém invadiu e roubou minha chave. Eu tendo essa chave, eu posso recriptografar meu banco de dados inteiro e gerar uma nova coleção de senhas sem eu saber a senha do usuário. Porque eu tenho algoritmo de criptografia, eu sei qual que é a chave, eu descriptografo e criptografo com uma nova chave. Estou seguro. Então, o cara, quando ele roubou meu banco de dados lá, ele primeiro vai ter que ter um baita trabalho para descriptografar a minha criptografia. Aí ele vai ter que aplicar atrás da Rainbow Table para pegar meu hash. Até ele fazer isso, eu já recriptografei todo o meu banco, eu já estou seguro. Tá? É algo meio abstrato, é meio difícil de colocar na cabeça, mas tem um artigo aqui bem interessante, eu vou passar ele no final, que vai ajudar vocês a fazerem isso. E, novamente, eu vou falar da Paragon aqui. Parece até que eu sou fanboy deles, mas é que eles realmente são muito bons. E eu gosto muito da Libsodium. A Libsodium é uma biblioteca de criptografia moderna. Desde o PHP 7.2, ela já está built-in na linguagem. O PHP foi a primeira linguagem de programação do mundo a ter uma biblioteca de criptografia moderna embutida no core. Então, se alguém der risada de você falando que você usa PHP, você fala assim, sua linguagem tem uma biblioteca de criptografia moderna embutida? Tá? PHP tem, desde o 7.2. Eu adoro ela. Eu adoro. Ela só tem um problema. Olha o tamanho da função. Olha o tamanho disso. Então, quem usa aí 180 caracteres no editor, só o nome da função aí já bateu, né? É o nome da função, abre parênteses, o argumento vai tudo na linha de baixo. É o único problema dela. Ela é bem verbosa, né? Só de um crypto, sign, key pair, from secret key and public key. Cara, já está documentado, né? O bom é isso. Não precisa nem documentar a função. O nome dela já documenta o que eu estou fazendo. Os caras são gênios, velho. Para que documentar? Coloca uma de função que faz tudo. Função que busca os usuários na base e salva no Mongo. Pô, maravilhoso. Não precisa documentar. Então, utilizem a Libsodium. Ela tem muitos algoritmos muito bons que já fazem esse processo de criptografa mais hash. Eles têm os melhores algoritmos. Eles usam o SHA-20, eles usam o Salsa. Usem esse cara. Ele é muito, muito bom. Eu tenho uma palestra sobre a Libsodium. Quem quiser dar uma olhada, está lá no meu GitHub também. Tá? Adoro ela.
E aqui são as referências. Então, tem, de novo, várias coisas da OASP, e tem aqui algumas coisas que falam sobre esse negócio que eu disse de criptografar o hash. Essa biblioteca Password Lock é do pessoal da Paragon, e ele usa isso, ele faz o hash e faz a criptografia em cima. Dê uma olhada aqui no código, vocês vão entender um pouco mais. E tem, de novo, alguns cheat sheets, é muito difícil falar cheat sheets, para ajudar vocês a realmente utilizarem isso do melhor jeito possível. Certo? E tem um artigo que eu adoro de Rainbow Tables. Tem que ler pelo menos umas 15 vezes para entender o que é Rainbow Tables, tá? Mas depois que vocês entenderem, realmente vai ser incrível. Tudo bem? Falei, mostrei pouco código, está muito meio abstrato. Então eu tenho um mini desafio aí, eu só não sei o que eu vou dar em troca aí, sei lá, então um café lá para vocês. Eu pago uma cerveja, pronto, gostei, fechou. Eu vou mostrar um código para vocês aqui. O código é funcional, tá? Ele não tem bug, ele funciona, ele faz o que ele tem que fazer. Mas ele tem um problema de segurança. Ó, só não vale o pessoal aqui da minha empresa, porque eu já mostrei para eles aqui. Boa. Os caras já estavam aqui achando uma cerveja, né? Não, menos eles aqui. Tá? Então, eu quero que vocês deem uma olhada. O código funciona, eu quero que alguém me aponte o que eu posso dar de informação para um atacante se eu estiver rodando esse código. Tá? Uma função de login. Essa função recebe um usuário e uma senha. Eu tenho um método find by username. Esse método deve ir no banco e procurar lá, dar um select numa tabela pelo username. Se eu não achei o usuário, eu dou um return false, né? E aí eu falo lá uma dica. Nunca fale usuário inexistente ou sem inexistente, né? Sempre coloco os dois, usuário ou sem inexistente. Aí, se o usuário existe, eu verifico a senha. Então, eu chamo uma função. E verifico se a senha que ele passou é a mesma que está no banco. Se der erro, eu dou um false. Se dá certo, eu retorno true. Tem um cara que levantou a mão, estava desesperado aí já. Tempo de resposta, perfeito. Não esquece de cobrar uma cerveja para mim, hein? Fechou. Seu nome? Jonathan, é isso aí. Tempo de resposta. O que acontece? Se eu passar um usuário que não existe, a primeira coisa que vai fazer, minha função vai sair, certo? Vai dar um return false. Se meu usuário existe, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ir lá no banco, pegar minha senha, descriptografar minha senha, lembra? Ela está criptografada, e ver se o hash bate um com o outro. Criptografia é custosa. O tempo de resposta para eu fazer essa parte do código é muito grande. Então, se eu retornar false assim que o usuário não existe, o tempo de resposta vai ser muito mais rápido. Vai bater de primeira. Return false. Se o usuário existe, eu vou ter que ir lá e fazer a criptografia, verificar o hash, se bateu. Isso vai consumir CPU, vai consumir memória, isso vai gastar mais tempo. Tá? Não, mas isso chama enumeração de usuários, tá? Ah, mas você está sendo maluco, né, velho? Você não... Ah, desculpa, eu já ia... Eu vou voltar e depois eu mostro, tá? Você está sendo maluco, você está sendo exagerado. Não é possível que esse negócio seja assim. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, espero que sim. Deixa eu colocar em tela cheia aqui. Eu gravei um vídeo de um script que executa aquele código. E eu fiz ele 100 vezes, para vocês terem uma ideia. Vamos ver se vai conseguir ver. Dá para enxergar? Vou dar o play aqui, vamos ver. Então, ele executa o meu script aqui, ele passa um usuário inválido e uma senha inválida. Executa 100 vezes. Para cada uma das vezes, ele dá um 0 ou 1, se deu sucesso ou não, tá? Calma aí que eu sou mais rápido que não sei, né? Então, eu executei 100 vezes lá com um usuário inválido, uma senha inválida. Ele demorou 1,9 segundos para fazer 100 vezes, tá? Agora eu vou executar com um usuário válido e uma senha inválida, tá? Vamos ver quanto tempo ele vai fazer. Executou 100 vezes, 2,4 segundos. Opa! Tem uma coisa estranha aí, certo? Agora eu vou executar usuário válido e uma senha válida. Tudo 1, né? Porque ele logou. 2,5 segundos. Está vendo que está muito próximo, né? 2,48 para 2,50, a gente pode assumir que deu o mesmo tempo. Então, se o usuário não existe, ele retorna em 1,9. Se o usuário existe, a senha estando válida ou não, ele demora 2,5. Ou seja, acabei de saber que esse usuário está na base. Aí eu posso fazer um ataque de engenharia social, tentar ser amigo desse cara, pagar uma cerveja para ele no bar para saber algumas coisas da vida dele. Eu posso fazer alguma coisa. Eu já sei que esse usuário existe. Tá? E se eu não tiver um log, um monitoramento, eu vou começar a ver que tem alguém tentando bater uma senha aqui, com um usuário que não deveria. Então, não é paranoia, tá? Realmente eu mostrei para vocês.
Então, o que eu posso fazer para resolver isso? Eu vou voltar para o código, depois a gente roda o script, tá bom? Não. Aqui. Libsódio. Pá. Aqui. Tá. Agora eu vou mostrar para vocês como resolver. O que eu faço? Então, o usuário existe, eu vi que o usuário existe. Se o usuário existe, eu vou buscar a senha dele. Então, eu já fiz no select, eu já tenho a senha dele. Mas olha que aqui antes, no começo, nossa, eu não consigo deixar reto aqui, né? Você viu que loucura? Olha, meu Deus. É, feio, né? Eu vou gerar uma senha falsa. Sei lá, vou gerar uma senha falsa, vou fazer uma criptografia, isso sempre, tá? Gera uma senha falsa aqui, qualquer coisa. Dá um random bytes lá do PHP7, faz qualquer coisa, gera uma senha falsa. Mas se o usuário existe, eu substituo essa variável da senha pela que ele realmente existe, tá? E aqui que está o pulo do gato. Eu sempre vou chamar o meu verify password. Então, eu sempre vou ter aquela passagem de código custosa. Se o usuário existe, eu vou comparar a senha dele com uma senha real dele, senão eu vou comparar com uma senha falsa, tá? Então, eu sempre vou passar pelo que é custoso. E depois, eu verifico se o usuário existe ou não. Tá? Entenderam? Então, eu sempre faço o verify password. Isso com o meu código vai ser tempo constante. A senha existindo ou a senha não existindo, tá? O importante é você gerar a senha sempre. Porque se você só gerar a senha quando o usuário não existe, também está desbalanceado, né? Você também está gastando tempo em coisa que não devia. Então, com isso daqui, eu garanto que todos os meus passos do meu algoritmo são executados. Seja um usuário real ou não, tá bom? E aqui eu vou mostrar o script, aquele mesmo script. Tá? Os dois scripts estão também no GitHub, tá? Mas agora passando um script fixed. Tá? Qual que é o problema? Você acaba tendo uma execução um pouco mais lenta sempre, porque você está sempre fazendo o verify password. Mas, cara, é melhor ser um pouco mais lento do que você falar que um usuário existe na sua base, né? Então, aqui, ó, rodei o meu script chamado fixed. Então, tudo 0, 2.9 segundos, tá? Assim, execuções. Usuário válido, tudo 0, 2.9 segundos. Usuário válido e senha válida, tudo 1, 2.9 segundos. Ou seja, não tenho nenhuma informação se esse usuário existe ou não na minha base. Pronto. Acabei de me prevenir de enumeração de usuários. Certo? Bem bobo, né? Quem faz isso? Não, mas eu já falo lá, usuário ou senha incorretos, né? Pô, já estou protegido, né? Não tá? É lógico que, assim, no mundo real, na prática, esses números aqui que eu mostrei só fazem sentido porque eu estou testando localhost, né? Se eu estiver testando pela internet, pode ter variação de tempo de internet, o link pode oscilar, então você tem que ter uma carga muito grande de testes, eu fiz 100 vezes, tem que fazer sei lá quantas, tirar, ver o desvio padrão, pegar uma média, mas você teria ainda uma linha que você poderia saber qual que é a média de resposta, tá bom? Então não é paranoia, certo? Beleza. Aqui já entrando na parte final, eu deixei um tempo bastante que eu queria bater um papo depois, a gente pode fazer algumas perguntas. Cara, aqui o que eu fiz? Eu peguei todos os sites que eu conheço, todos não, alguns sites que eu conheço, ferramentas que eu conheço, para ajudar vocês a serem melhores desenvolvedores, tá? Então, por exemplo, aqui algumas ferramentas muito boas de pentest, né, de teste de penetração, de segurança de aplicação. Então, o Metasploit talvez seja o mais famoso que tenha por aí, tá? O W3AF, gosto muito dos dois, são muito bons. Então, são scripts que eles já têm várias rotinas de ataques. Você vai rodar na sua aplicação, ele vai fazer um scan de vulnerabilidades. Vai falar, por exemplo, que está demorando o login, mas não está demorando quando o usuário existe. Vai verificar se tem alguma falha de dado sensível sendo exposto. Vai verificar se tem algum request que não está passando. Então, essas ferramentas você roda lá. Algumas demoram muito, tá? Depende do nível de criticidade que você está colocando lá no perfil de ataque. Mas você consegue ter algo um pouco mais palpável. Ou vocês contratam uma empresa especialista em pentests, que tem várias por aí, tá bom? O Burp Suite, ele é bem legal também. Ele é uma ferramenta em Java, mas ela é muito boa, porém. Eu gosto muito, brincadeira, ela é muito boa mesmo. E você consegue fazer como se fosse um proxy, que você faz interceptação de requests. Então, imagina que eu estou no meu site lá, eu vou fazer um login com um usuário e senha Vinícius.
eu configuro no meu browser um proxy para ele passar pelo Burp Suite. Quando eu faço uma requisição, o Burp Suite para a requisição. E eu consigo, em tempo real, mudar os parâmetros de entrada. Então, eu posso trocar a senha, posso trocar o usuário, posso passar um outro parâmetro, posso colocar qualquer coisa em tempo de execução. E aí eu vou lá, troco o que tem que fazer e dou um play, a requisição continua. Então, você consegue fazer em tempo de execução, ficar brincando com o seu sistema. Ela é incrível. Ela tem a versão paga, mas a versão free dela, você já consegue fazer tudo isso. É muito bom, recomendo. É bem fácil de usar. Outras ferramentas muito boas, Nessus, OpenVAS, o próprio Kali Linux. Quem não conhece o Kali Linux é uma distro Linux que tem uma porrada de ferramentas de ethical hacking, né, que são ferramentas de hacking, de pentest, para ajudar vocês a realmente ter um sistema mais robusto, tá bom? Todos aqui são links, tá? Então depois vocês clicam tudo aí. Leituras. Falei bastante da Paragon, falei bastante do OWASP. Deem uma lida nesses dois caras, tem muito material. O OWASP tem muito cheat sheet. Nossa, eu falei 10 vezes de cheat sheet hoje. Tem muito cheat sheet. Então, dicas de guardar senha, guardar usuário, fazer o Remember Me. Muito legal, dê uma olhada nesses dois caras. O OWASP tem o site deles e as cheat sheets agora estão no GitHub. Tá? O DevSecOps. Todo mundo já ouviu falar de DevSecOps? Poucas. DevOps todo mundo ouviu falar. Tá na moda, né? É Kubernetes aqui, é Docker lá, eu boto o meu secrets no meu container, tá tudo bem. Só que nesse mundo tão ágil de desenvolvimento, de deploy, como que eu garanto que meu ciclo de desenvolvimento é seguro? Então eu começo a ter prática de DevSecOps. Tá? Tem o SSDLC, que é o Secure Software Development Lifecycle, que é um framework, são boas práticas de você fazer um ciclo de desenvolvimento de software seguro. Isso começa lá do começo, lá da análise de uma conversa de bar. Por exemplo, num bar você não pode ficar falando sobre a sua empresa. Você não sabe quem está do lado da mesa do lado. Vou ficar falando nome de cliente no bar? Nossa, o cliente tal é foda, não sei o quê. Você não sabe quem está ouvindo. Você está no Uber falando e você não sabe, às vezes o Uber é primo de irmão, não sei o quê. É cultural. Então, o ciclo de desenvolvimento seguro começa culturalmente e vai até o deploy, tá bom? Tem o BSIM, que é um modelo de maturidade de segurança. Então, é um framework, mas não um framework de código, é um framework um projeto, um padrão, que ele te dá o grau de maturidade que a sua empresa tem de segurança. Então, é como se fosse um ITIL da vida, voltado para seguranças, e você consegue saber qual que é o nível de maturidade que a sua empresa tem de segurança. Recomendo bastante esse cara. Certo? Tem 3... lembra do OWASP Top 10? Que um dos problemas era usar componentes com vulnerabilidades conhecidas? E como que eu sei quais componentes têm vulnerabilidades conhecidas? Dou aqui 3 opções. São sites de CVS, que são vulnerabilidades e exploits que estão de domínio público. E vocês simplesmente podem acessar esses 3 sites, qualquer um deles, eu gosto dos 3. Você pode, por exemplo, filtrar por PHP e ver todas as vulnerabilidades que já foram expostas pelo PHP. Na função tal, na versão tal, foi corrigido. Então, isso é muito comum ter pesquisadores de segurança que acham uma brecha, notificam a empresa, notificam a comunidade, ou eles mesmos corrigem, e depois que está tudo ok, lançam uma CVE. Tá? Então, os caras são bases de conhecimento de vulnerabilidades que você consegue saber. E é por isso que é importante você não falar qual que é a versão do WordPress que você está usando, né? Porque senão eu vou nesse site aqui, coloco o WordPress, a versão que você está usando, eu tenho uma lista de CVS da versão, tá bom? Então, gosto muito desses 3 caras, certo? E agora, eventos de segurança, focados em segurança. A gente sempre tem, na comunidade de PHP, muitos eventos, e sempre tem uma ou outra palestra de segurança, eu estou sempre tentando falar de segurança aqui, mas tem eventos focados em segurança. Tem a MindSec, RoadSec, H2HC. Deem uma olhada nesse evento, participem. Segurança não é só código, é comportamental, é cultura, é muito difícil, não é tão trivial, tá? Então, aqui tem alguns eventos que a gente também pode dar uma olhada e participar. Afinal, a gente é feito de comunidade e a gente tem que estar participando da comunidade, certo? O Garou Hacker Club é muito legal, é um compilado de várias... É um hackerspace, né? Aqui de São Paulo, eu gosto bastante deles também, certo? Para finalizar, gente, antes de a gente entrar nas perguntas e perguntar realmente por que o PHP é seguro, com certeza vai ter uma pergunta assim. Cara, não é fácil proteger uma aplicação web. De novo, quanto mais eu aprendo segurança, mais eu sei que é difícil.
Daí você começa a entrar dependendo do seu grau de criticidade, você tem que começar a entrar em problema físico. E o cara precisa me mandar tirar uma foto, por exemplo, em aplicativos, né? Você tem que tirar uma selfie para falar que você é você, ou eu vou lá com uma biometria, porque tudo tem que ter uma brecha. Então, quando você está num nível de maturidade muito alto, muito crítico, você começa a ir para o físico, tem uma complexidade muito grande, é muito complexo, não é trivial, tá? Eu mostrei mostrei 2, 3 ataques, tem muitos, eu falei de Rainbow Tables, falei de numeração de usuários, timing attacks, tem muito tipo de ataque por aí, esteganografia. Tem um ataque muito legal que eu vi uma vez, que o algoritmo RSA, que é um dos melhores que existe de criptografia, que você tem que passar uma chave para ele. E você conseguiria saber o tamanho da chave, só o tamanho, de acordo com o clock de CPU. Porque o algoritmo tem várias passadas, de acordo com o tempo que você via que a CPU estava no máximo, você sabia que ele estava naquela parte do algoritmo, e de acordo com o tempo você consegue saber. Então, por exemplo, imagine que eu tenho um algoritmo que ele vai pegar a chave e vai fazer uma operação na chave. Vou chutar números aleatórios, tá? Se eu passei 2 segundos com o CPU no talo, eu sei que a chave é 16 bits. Se eu passei 3 segundos, eu sei que a chave é de 24 bits. Se eu passei 4 segundos, eu sei que a chave é 38 bits. É muito complexo, tá? É lógico que a gente está num ambiente muito maluco para eu conseguir saber o clock da CPU, ou o uso da CPU. Eu já estou dentro de uma caixa, ou eu estou dentro de um ambiente de cloud, mas é possível, tá? Tinha também do barulho, né? O barulho do fã, do computador. É um negócio bizarro, tá? Uma coisa que que eu no começo eu ficava numa paranoia, quando eu comecei em evento de segurança, eu falei, meu Deus, não vai ter feature nenhuma mais no sistema, eu vou ficar aqui 6 anos blindando meu sistema, cara. Ninguém vai conseguir logar. Avalie, faça uma análise de ameaças. De novo, você não vai colocar um carro blindado se lá dentro tem uma bolacha. Não faz sentido. Você tem que avaliar, é sério. Falei, cara, o que eu vou melhor? Eu vou guardar essa parte aqui que não é tão importante, que eu posso assumir um risco de se vazar, acontecer alguma coisa, ou eu vou proteger realmente o que é importante? Os dados do meu cliente, dados de cartão de crédito. Vai pelo que realmente é importante. Faça uma análise de ameaça. Às vezes não compensa. Às vezes o trabalho que você vai ter que fazer para realmente blindar é mais fácil você, infelizmente, ter se vazar. É real. Isso empresas fazem, tá? Isso é análise de ameaça, tá bom? E outra coisa que é muito importante é faça defesa em camadas. Você não vai ter uma técnica de defesa, você vai ter várias. E a cada técnica de defesa que você vai mitigando. Então imagina assim, que eu tenho 100 atacantes. Eu faço a primeira técnica e eu já matei 50. Aí a segunda eu mato mais 10. A outra eu mato mais 5. A outra eu mato mais 4. Então eu vou colocando várias camadas de defesa para, no final, só sobreviver um cara. É tipo um reality show. Então, ao invés de eu lidar com 100 atacantes, eu fiz várias estratégias de defesa, que ao invés de eu lidar com 100, lá no final eu estou lidando com uma. E é mais fácil eu me proteger de uma do que de 100. Tá? Aqui tem um link explicando realmente como que é essa técnica de defesa em camadas. Tá bom? Certo? Só para fechar um gancho, aqui está um link, eu pretendo fazer um treinamento de desenvolvimento seguro, presencial, em breve. Quem acessar aqui o link pelo evento vai ter um bem bolado aí para a gente poder falar, tá? Só entrar lá, deixar seu e-mail que eu vou avisar vocês quando a gente fechar uma turma, tudo certinho. Certo? De novo, os slides estão no GitHub, qualquer dúvida que vocês tiverem, estou lá no GitHub, meu Twitter é vcampitelli, é o mesmo do GitHub, só mandar uma mensagem, só perguntar, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado. Show! Agora o PHP tá seguro mesmo, hein? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Já tem perguntas aqui já. A questão do salt eu entendi muito bem. Vamos supor, você falou que é tipo uma data e você se concatena com a senha, é isso? Isso. Imagina assim, deixa eu voltar aqui. Salt. Okay. Tá. Imagina que vamos usar qualquer algoritmo de hash aí, SHA-256. Se a minha senha for password, eu vou fazer um SHA-256, né? Esse SHA-256 vai sempre ser o mesmo, certo? Ousado, hein? Vou fazer um hash aqui de uma senha X, tá? Hash SHA-256. Minha senha é password, certo? Esse é o hash da senha password.
qualquer usuário que tiver a senha password vai ser o mesmo hash. Certo? Então, se eu, por algum motivo, conseguir extrair seu banco de dados e descobrir isso aqui, e vejo que tem outro usuário que o hash está igual, eu sei que as senhas são iguais. Ainda não sei a senha, mas sei que elas são iguais. Eu sei que se eu descobrir uma, eu consigo logar nos dois. Tá? Aí o que acontece? Você tem que colocar algo que seja variável. Então, se alguém colocar a senha password e eu colocar qualquer coisa aqui, a sua senha password vai ser diferente da minha. Tá? Mas não pode ser qualquer coisa. Porque senão, quando você for logar, eu não vou saber qualquer coisa. Não posso simplesmente bater a mão no teclado. Então, eu tenho que ter alguma informação que eu consiga saber de você. Seu nome é? Desculpa. Então, imagina quando você loga lá, você tem o usuário 5. E sempre que alguém... Eu estou dando um exemplo bem bobo aqui, tá? Eu sempre vou colocar 5, underline o seu ID, underline sua senha. E a minha senha é password, mas minha senha é 7. E meu del não funciona, acredita? Meu delete, só o backspace. Então, a minha senha é password, a sua senha é password, mas como eu coloquei um salt, isso aqui é um salt. O 5 underscore é um salt. E é específico para mim e específico para você. Então, se eu roubar o seu banco de dados, não vai bater. Entendeu? Então, sempre quando você logar, você vai colocar password. Eu, no meu sistema, eu vou concatenar o salt, que eu sei que é o seu ID, underline, sua senha. E quando ele logar, eu vou concatenar o ID dele, underline a senha dele. Então, nunca vai bater. Eu sempre vou ter algo diferente. Tem que ser algo específico do usuário, não adianta o mesmo salt, né? Se eu usar todo mundo colocar pipoca no começo, não adianta nada. Tem que ser algo específico para cada usuário. E eu preciso saber qual que é. Não posso bater a mão no teclado. Respondi? Beleza. Primeiro eu queria saber o que é bolacha, que você falou, que na minha terra é biscoito. Biscoito. Segundo, você na recomendação foi para usar libsodium na hora de criptografar. Sim. E no exemplo, sei que é só um exemplo, mas no exemplo você usou o password verify, que o hash é feito com password hash. Queria saber se o password hash é seguro o suficiente, se a diferença na segurança é muito grande a ponto de não valer a pena. Seu nome é? Vinícius, tudo bem? Cara, o password hash e o password verify são duas funções ótimas do PHP. Se você não tiver com o libsodium instalado, ou se você não quiser escrever aquele monte de nome de função lá, o password hash é muito bom. A partir do PHP 7.2, acho que é 7.2, o password hash você pode falar qualquer função de hash que você está usando. A partir do 7.2, o PHP tem o Argon 2, que é a função, uma das melhores funções, ganhou prêmios do A-String, se não me engano. Então, ela é recomendada. Tá? Inclusive, a libsodium usa Argon 2. Então, você pode usar o password hash e o password verify com Argon 2 sem problema nenhum. Tá? São recomendadas sim. Beleza? Mais uma pergunta, pessoal? Lá atrás. Vai perguntar qual que é a marca de cerveja que eu vou pagar? Ou não? Ah, beleza. A minha pergunta é sobre esse terceiro item, sobre a pergunta que ele acabou de fazer. Por exemplo, um dos métodos de criptografia que é comumente utilizado é o bcrypt. Sim. Senso comum. Esse terceiro item aí que está no slide, com o bcrypt, dá para juntar os dois ou não? Não são compatíveis? Você consegue usar o bcrypt para isso sim, não tem problema. O bcrypt é uma solução ainda ok. Não é a top das tops, mas também não é algo muito não recomendado. Você poderia usar o bcrypt. Mas, oi? Pode ser pré-empresarial, não tem problema, você pode usar o bcrypt. Mas eu sempre recomendo usar alguma outra coisa um pouco mais parruda. Um S256, inclusive algoritmos de criptografia que têm autenticidade, como o GCM, por exemplo. Tá? Então, você pode usar, não tem problema. Você pode usar o bcrypt sim, mas se conseguir utilizar algo um pouco mais robusto, alguma coisa da libsodium, ou as próprias funções de criptografia do OpenSSL Encrypt, que já vem no PHP, ela é muito boa. O maior problema dela é saber que parâmetros passar, por isso que eu recomendo a libsodium, que ela, por padrão, já tem os parâmetros bons. O OpenSSL Encrypt você consegue fazer algo bom, tá? Um S256, algo do tipo. Beleza? Mais uma última pergunta? Não? É isso aí. Espera aí. Tem tamanho. Opa. Ah, tá. Beleza. Da hora. Pessoal, então, salve de palmas. Vinícius Campitelli. Valeu. Nota 1000 aí. Fechando com chave de ouro o primeiro dia aqui do PHP Community Summit 2019. Pessoal, quem estava lá no stand da Locweb ganhou aqui. Então, vamos dar aqui rapidão os presentes. Para a Sabrina. Sabrina está aqui, já foi embora.
Sabrina ganhou a mochila. Uhul! Deixa eu tirar aqui porque tem mais coisa, mas não é só... Para você é só uma mochila só, Sabrina. Espera aí. Opa. Vai ter aqui assim. Aqui. Uhul! Salve de palmas para ela. Iago Rocha ganhou a caneca. Iago Rocha aí, ganhou a caneca. E amanhã tem mais, só twittar. Quem twittar mais tá ganhando prêmio aqui, cara. Ó. Ganhou aqui Iago Rocha caneca. Show. Aí, nota 1000. E o Leandro de Souza ganhou a camisa aqui. Show. Deves. E amanhã tem mais sorteio. Galera, então agradecer todo mundo que veio hoje, os palestrantes, Keynotes, né, o Vinícius e a Marcela, aos palestrantes todos, Adiel, Suzana, não sei o nome de todo mundo, zoeira. O que eu vou falar o nome das pessoas? Mas, gente, a gente vai para Vivos agora, quem quiser, vamos lá fazer karaokê, vai ter zoeira, vai ter muita coisa. E amanhã a gente volta, 10 da manhã, primeira palestra do Marcel, né, o Keynote de abertura, amanhã, 10 da manhã. Então, tomara que todo mundo chegue e tomara que ele também chegue amanhã cedão para poder dar a palestra aí. Valeu, galera. Até amanhã. Salve de palmas a todo mundo aí! Hey, sister.